Bom dia, mais um dia aqui na presença do Senhor Jesus para aprendermos juntos a sua gloriosa palavra. Hoje nós vamos falar um pouco da renovação espiritual na vida do crente. Vamos ler alguns textos em Levíticos 6:13, depois nós vamos ler Romanos 12, 1, 2 e 11, 2 Coríntios 4:16, Efésios 4:30 e Tito 3:5. Começamos com Levíticos 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvêssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém, amados? Bem, a palavra do Senhor Jesus hoje, ela traz uma exortação, para que nós venhamos manter o fervor do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo, ele repousa sobre Jesus. E vamos permitir hoje, em nome do Senhor Jesus, que Deus, enquanto nós estamos estudando a sua gloriosa palavra, deixe que o fogo do Espírito seja renovado em nossas vidas. Bem, começando pelo primeiro texto que foi lido, nós vamos falar um pouco. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram responsáveis por manter esse fogo aceso na casa do Senhor, no tabernáculo. Aquele fogo, ele simbolizava a presença de Deus. Nosso Deus, ele se manifesta com o fogo. Na nova aliança, todos nós somos sacerdotes e temos a responsabilidade de manter aceso o fogo do céu no altar da nossa vida. O fogo deve arder continuamente no altar. Foi essa ordem de Deus para o seu povo lá em Israel. O fogo no altar do holocausto, a cinza, ela deveria ser retirada a cada dia. A cinza simboliza o resíduo de experiências passadas. Paulo disse que se esquecia das coisas que atrás ficaram e ele prosseguia à frente. Se Deus nos abençoou e abençoou o nosso trabalho para ele, tiremos a cinza do nosso altar e clamemos para que Deus faça coisas ainda maiores nas nossas vidas. Nossa lenha deveria ser colocada no altar a cada manhã. A lenha, amado, simboliza as tarefas que nós assumimos na obra de Deus, de acordo com a sua orientação, através das quais nós nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo. É disso que a palavra fala. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, novos holocaustos, eles deveriam ser oferecidos ali ao Senhor. Então, vamos dar uma leitura em Filipenses 2:17, 2 Timóteo 4:6. Depois vocês passam e leem isso. Amém, amados? O fogo no altar do incenso deveria ser mantido ali. O novo incenso deveria ser colocado diariamente. A queima do incenso, ele simboliza a nossa vida de oração. As nossas orações devem subir continuamente diante do trono de Deus, como cheiro suave às narinas do Senhor. Bem, existia também ali os candeeiros. No candeeiro, a luz deveria arder continuamente através do abastecimento diário de novo azeite de oliva. Então, Jesus, como sumo sacerdote, ele anda no meio dos catiçais. Ele renova as nossas forças espirituais. Então, como manter o fogo aceso do Espírito em nós, evitando tudo que diminui e, por fim, apaga esse santo fogo que existe em nós. Vou citar aqui algumas coisas as quais faz com que esse fogo se apague na nossa vida.
A desobediência faz com que o fogo se apague. O Espírito Santo, ele retirou-se de Saul, como bem nós sabemos, quando este desobedeceu a Deus. O pecado faz com que o fogo se apague. Lembremos também de Sansão. Sansão pecou e o Senhor retirou dele o seu espírito e ele foi derrotado de modo humilhante diante de tanta gente. Tomar para si a honra que só pertence a Deus. O Espírito, ele glorifica tão somente a Deus, a Jesus. É preciso renunciar a tudo, amado, que extingue o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Antes de o fogo cair lá no Monte Carmelo, lembre-se que Elias, ele reparou o altar do Senhor que estava ali quebrado. Então, reparemos o altar da nossa vida, do nosso coração, onde nós nos colocamos diante da presença do Senhor Jesus. Lembremos também que antes de Isaías experimentar a renovação no seu ministério profético, você que é um profeta, então ele precisou ter seus lábios tocados por uma brasa viva do altar. Nós somos profetas do Senhor, somos chamados para passar sua gloriosa palavra através dos seus mistérios. Então, amado, eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, permita que o Espírito lhe transforme. O Espírito Santo, ele opera em nós a renovação diária. O Espírito Santo, ele nos alimenta mediante a palavra de Deus. Eu quero te dizer que lá em Israel, o maná ele caía a cada manhã e somente a porção de cada manhã devia ser colhida. Assim devemos nos alimentar a nossa alma com o pão do céu que cai todos os dias, amado. Deus tem reservado uma porção diária especial para nós através da sua palavra. E quando abrimos as Escrituras com um coração desejoso, sincero, de ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo, ele aplica a palavra aos nossos corações. É o modo de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Sempre que se for possível, nós devemos reservar um tempo certo, de manhã cedo, para que nós, antes de ouvirmos qualquer voz, ouçamos a palavra de Deus através da sua palavra. E assim o nosso espírito estará testificando a presença do Senhor nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos leva a buscar a Deus em oração. Os que de madrugada me buscam, me acharão. Provérbios 8:17 está lá escrito. Então, a oração de madrugada é uma fonte de bênção. Podemos encontrar essa palavra escrita em Salmos, em Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que busca pela madrugada encontra, amado. Jesus, quando veio como homem aqui na terra, ele aproveitava as horas da madrugada para orar. Mas não é apenas na madrugada, querido, que eu quero te dizer que o crente deve orar. A Bíblia, ela recomenda que nós devemos orar sem cessar. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:17. Então, perseverar em oração. Orar em todo o tempo. A oração nos leva pelo novo e vivo caminho até o trono da graça, onde recebemos ajuda em tempo oportuno, a fim de sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer que qualquer resistência ao Espírito Santo impede a sua operação. Resistir ao Espírito Santo trata-se de uma atitude de oposição à voz do Espírito na sua vida. Essa atitude ela caracterizava, amado, os religiosos no tempo de Estevão, os que ali se levantaram contra ele, apesar de reconhecer a inspiração do Espírito Santo nas palavras que Estevão falava. Aquela atitude expressa de rebeldia contra Deus entristeceu o Espírito Santo. Então, entristecer o Espírito Santo é quando o crente deixa a carne dominar sua própria vida, quando comete o que a Bíblia chama de obras da carne, frutos da própria carne, que é a mentira, que é a inveja, a arrogância, a presunção, a lascívia e tantas outras, amados, que nesse momento até me faltam as palavras. Então, tudo isso entristece o Espírito Santo. Se cometermos esses pecados, temos sim um advogado, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, mediante o nosso arrependimento, mediante, querido, a nossa confissão, buscando do Senhor o perdão. Então, não permita
extinguir o Espírito Santo da sua vida. Não faça como os crentes lá em Tessalonicenses, que preocupados em disciplinar o uso dos dons espirituais, eles cometeram exageros e receberam a exortação de não extinguir o Espírito. Então essa recomendação é útil para nossas vidas, é útil para os nossos dias, quando por causa de meninices, de abusos e de invocações dos exercícios dos dons espirituais, muito tendes, amado, a rejeitar toda a operação sobrenatural do Espírito. Então, eu quero te dizer também que outra coisa que afasta o Espírito é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Isso é uma coisa que devemos ter bastante cuidado. É um pecado diferente dos demais, pois para ele não existe perdão. Não se trata de blasfêmia contra a palavra de Deus, ou contra nós, os servos de Deus, pois para tudo isso existe o perdão. Mas foi o pecado cometido pelos fariseus, quando queriam afastar o povo de seguir a Jesus e afirmaram que Jesus havia expulsado demônios pelo espírito de Beelzebul. Isso não existe perdão, não existe, amado. O Espírito ele se entristece de tal forma que para isso não existe perdão. O Espírito Santo ele opera com poder onde há liberdade. Precisamos da liberdade ao Espírito para operar em nós. O Espírito é uma pessoa e, como tal, ele pode se entristecer, sim, e se retirar, como aconteceu lá no Antigo Testamento. Em Ezequiel 11, 22 e 23, você pode ler lá. Repousa sobre nós o Espírito de Deus. Sim, vejamos 3 aspectos para os quais devemos estar atentos se quiser e queremos conversar e conservar o Espírito Santo na nossa vida. Pureza. O Espírito Santo é santo, exige de nós santidade. A impureza, a imundícia da carne e do Espírito, ela interrompe a comunhão com Deus. E no Antigo Testamento, lá, há exemplos de o Espírito retirar-se por causa do pecado. Salmos 4, 1 ao 11, cita Josué 16, 19 e 20, que diz assim: serei santificado naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10, 3. A palavra, você pode comparar esses textos. Então, a obediência à palavra de Deus, a obediência à palavra significa seguir a orientação do que a Bíblia nos orienta em assuntos espirituais. Deus, ele nos deu a sua palavra para que nós a sigamos. Devemos em tudo seguir o modelo da palavra, das sãs palavras do Senhor nosso Deus. Jesus, ele elogiou a igreja de Filadélfia por ter guardado a palavra. A obediência à palavra de Deus significa rejeitar diretivas humanas como regra de fé e prática de vida contrárias à palavra do Senhor Jesus. Caso contrário, incorramos no pecado da rebeldia que Deus tem como veemência e condena. Vamos pedir perdão em nome do Senhor Jesus. Obedecendo a palavra de Deus, honramos a Deus. Quando Moisés desobedeceu a Deus, no incidente lá de Maribá, Deus disse que Moisés tinha deixado de santificá-lo perante o povo. Está lá escrito em Números 27, 14, até o 14, se você quiser ler. Temos que ser humildes. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então, quando Moisés quis livrar o povo de Israel com a própria força, ele fracassou, amados. Mas quando Deus o encontrou quebrantado, em franqueza própria, e a força de Deus se manifestou ali através dele, operando grandes maravilhas. Então, a excelência do poder de Deus se manifesta em vasos de barro. Sejamos vasos de barro na presença do Senhor Jesus, porque a verdadeira humildade gera uma dependência absoluta de Deus. Jesus
quando entre nós repetidamente expressou sua absoluta dependência do Pai. Sejamos dependentes de Deus, em nome do Senhor Jesus. Sejamos dependentes do Espírito Santo que nos renova. Busquemos sempre Deus para que Ele nos renove e aviva o Senhor, a sua obra no meio de nós e no meio de todo um povo. Seja em oração intercessória, profunda, constante, como expressão do nosso zelo santo pela causa do Senhor. Amém, amados? Oremos, busquemos isso de todo o nosso coração, humilde diante da presença do Senhor Jesus, e grandes coisas o Senhor fará. Então, para este dia, eu quero dizer a você que a graça do Senhor seja derramada em abundância e que você tenha um bom dia em nome de Jesus.